Olá, quinto ano, tudo bem por aí? Hoje nós vamos trabalhar multiplicação e divisão com números decimais. Vamos começar na página 225. Vamos seguir o passo a passo, por favor. Organizem o material: livro, o caderno, lápis, borracha, e vamos lendo e desenvolvendo. Combinado? Para multiplicar números decimais, devemos proceder da seguinte maneira. Olha, vou apresentar as maneiras. Multiplicar os números como se fossem naturais. Obter o total de casas decimais que há nos dois fatores. Quais são os fatores? Multiplicando e multiplicador. Inserir uma vírgula no produto de modo que ele tenha o mesmo número de casas decimais que o total de casas decimais dos dois fatores. Na página 226, nós vamos calcular as multiplicações. Tome cuidado ao posicionar a vírgula do produto. Então, o que eu faço? Eu vou armar a multiplicação normalmente, 4,6 vezes 2. Então, tá, vamos efetuar. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Pronto. Os fatores são multiplicando e multiplicador. Vamos contar os algarismos que estão depois da vírgula. Quantos? 1, porque o 2 é inteiro. Então, nós temos uma casa. E agora? Nós vamos colocar essa vírgula aqui no produto, de modo que ele tenha o mesmo número de casas decimais que o total de casas decimais dos dois fatores. Então, quantas casas nós temos depois da vírgula? 1. Então, vem da direita para a esquerda. Então, igual a 9 inteiros e 2 décimos. Veja outra. Nós vamos multiplicar dois números decimais. Olha, o 8,2 vezes 0,3. Multiplicando. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Não vou multiplicar o zero. Então, agora nós vamos contar as casas decimais dos que existem nos dois fatores. Quais são os fatores? Olha, multiplicando e multiplicador, contando 1, 2. Vamos agora da direita para a esquerda. 1, 2. Então, 2 inteiros e 46 centésimos. Vamos lá? Vou fazer a letra D. 1 inteiro e 4 décimos vezes. Olha só. Olha como que você vai armar. Vamos multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Tá. E agora, nós vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3. Vamos lá? 1, 2. Eu tenho que ter 3. Então, deu quanto? 0,28, ou seja, 28 milésimos, prestando atenção. A última, 702,12 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1, 1. 5 vezes 7, 35. Vamos contar as casas decimais? Quantas? 1, 2. Vamos da direita para a esquerda? 1, 2. Na verdade, essa não é a última, é a última que eu digitei, ok? Aí vocês irão continuar. Vou fazer mais uma aqui, ó. 5,12 vezes 0,6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 6 vezes 5, 30, olha.
nós temos 1, 2, 3 casas. Então, vamos da direita para a esquerda. 1, 2, 3. 3 inteiros e 72 milésimos. E agora? Faça uma estimativa e responda. O resultado da multiplicação de 4 inteiros e 21 centésimos vezes 3 é... Você tem dúvida? Você pode fazer o cálculo. Olha, vou fazer com vocês. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Contando as casas decimais. 1, 2. Vamos da direita para a esquerda. 12 inteiros e 63 centésimos, né? Sem nenhum risco de erro. Continuando. Resolvendo problemas. Olha bem. Já estamos na página 227. Para resolver o problema, você precisa ler, depois refletir, aí você vai resolver. Tenho R$ 525,43 depositados na poupança. Meu irmão tem o quíntuplo dessa quantia na poupança dele. Quanto ele tem guardado? Quíntuplo, vamos voltar aos conceitos, é multiplicado por 5. Vamos lá, R$ 525,43 vezes 5, que é o quíntuplo. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 4, 21, 21, 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, vai 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Casas decimais. 1, 2. Vamos lá? Então, ele tem quanto? Reais, hein, criançada? R$ 2.627,15 guardados. Em um restaurante são consumidos 65 sacos de feijão em um mês. Como todos os meses havia desperdício de 2/10 dessa quantia, o dono do restaurante decidiu doar o feijão que sobrava. Quantos sacos de feijão foram doados em um mês? Então, o que nós vamos fazer? 65 sacos. Qual que era o desperdício? 2/10. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1, 13. Contando as casas decimais. Aqui eu não tenho casa decimal, mas aqui eu tenho uma. Vamos da direita para a esquerda. Esse 0 aqui eu posso cortar. Então, quantos sacos de feijão foram doados? Olha só, 13 sacos. Olha só. Olha como que o desperdício não favorece ninguém, né? De um rolo de barbante de 50 metros, retirei 9 pedaços de 4 metros e 25 centímetros. Quantos metros de barbante sobraram no rolo? Então, vamos ver quanto que eu retirei. 4,25 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, com mais 4, 22. 9 vezes 4, 36, com mais 2, 38. Contando as casas decimais. 1, 2, aqui eu não tenho, da direita para a esquerda. Então, 38 metros e 25 centímetros. Mas ele tinha quanto? 50. Agora, então, eu vou fazer uma subtração. Ó, lembrando a subtração. Quando o número é inteiro, a vírgula... Coloquem a vírgula no número inteiro para a gente não se enganar. 38,25. O que eu faço? Eu posso fazer essa subtração? Primeiro, eu tenho que completar, tá? 0 eu tiro 5.
Não, ficou 10, ficou 9, ficou 4. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 9 menos 8, 1. 4 menos 3, 1. Ó, subtração, vírgula embaixo de vírgula. Então, sobraram quanto? Sobraram 11,75 metros. Ok. Opa, eu acho que eu fui muito boazinha. Agora, nós vamos multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Vamos multiplicar. Ao multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula uma, 2 ou 3 casas para a direita, respectivamente. Se necessário, acrescente zeros à direita do número. Já estamos na página 229. Escreva o resultado apenas movendo a posição da vírgula. Presta atenção aí. Então, me enganei na letra aqui, tá? Aqui é B, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos repetir o número sem a vírgula. Olha, fica bem mais fácil. Aí, então, eu vou deslocar para onde? Para a direita. Se é por 10, uma casa apenas. A vírgula estava no 3, então ela vem para o 1, tá? Aqui, vamos multiplicar, repetir o número sem a vírgula, tá? Quantos zeros? Quantas casas que nós vamos caminhar? 2 casas. Então, a vírgula estava aqui. 1, 2. O número vai ficar inteiro. E agora? Vamos repetir o número sem a vírgula. E eu vou multiplicar por 100. Eu tenho que caminhar 2 casas, olha. 1, 2. Eu posso cortar esse zero. O número ficou inteiro. Vamos lá? Vamos repetir o número sem a vírgula. 100. A vírgula estava no 2, então eu tenho que caminhar 1, 2 casas, ok? Aí vocês farão as demais, combinado? Continuem aí. Resolvendo problemas ainda na página 229. Laura é confeiteira e utiliza 3,5 xícaras de açúcar em cada bolo que faz. Quantas xícaras de açúcar ela terá usado ao fazer o 100º bolo? Centésimo é quanto? 100 vezes 3,5. Eu preciso armar essa multiplicação? Não, eu vou aplicar a regra. O que nós vamos fazer? Repetir o número sem a vírgula, olha só. 100, nós temos que caminhar 2 casas. A vírgula estava no 3, eu já tenho 1. Aí eu acrescento mais 1. Então, ela terá usado 350 xícaras de açúcar. Vocês irão colocar a resposta. Uma pista de corrida tem 105,2 metros. Se eu der 10 voltas na pista, quantos metros terei corrido? 10 voltas. 10 vezes quanto? 105,2. O que eu faço? Vou repetir o número sem a vírgula. Olha só. E 10, eu tenho que caminhar uma casa para a direita. A vírgula estava no 5, então a vírgula vai ficar no 2. Então, o número ficará inteiro. 1.052 metros. Por favor, elaborem a resposta. Deixei para vocês, já ajudei bastante. Agora, nós vamos na página 232. Nós vamos trabalhar divisão com números decimais. Nós vamos começar dividindo por 10, 100 mil. Nós vimos anteriormente a multiplicação. Divisão é exatamente o contrário. Olha a regrinha.
Para dividirmos um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, deslocamos a vírgula do produto para a esquerda, tantas casas quantos forem os zeros da divisão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos repetir o número, só uma dica para vocês. Não escrevam o número tão colado aqui da igualdade, porque nós vamos caminhar para a esquerda. Então, olha só, dividir por 10, eu vou voltar uma casa para a esquerda. A vírgula estava onde? No 5. Ela vai ficar no 7. Vamos ver. 302,2. Ó, vou repetir o número sempre longe da igualdade, tá? Para ficar organizado. Quantas casas que eu devo voltar? 3. A vírgula estava onde? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu posso deixar assim? Não, coloco 0, vírgula. Vamos prestar atenção que divisão por 10, 100 e 1000 com números decimais sempre terá vírgula. Agora, 45,8. Repetindo. 45 sem a vírgula. Quantas casas? 2. A vírgula estava onde? No 5, olha. 1, 2. O que você vai colocar? 0, vírgula. E agora, 330 é um número inteiro. Quando o número for inteiro, você já sabe que a vírgula está aqui, tá? 330 dividido por 100. Eu tenho que voltar 2 casas. 1, 2. Tá? E agora, 2, o número é inteiro. Vai lá, coloca a vírgula nele e repete o 2 aqui. Quantas casas que você vai voltar? Vem para a esquerda. 1. Posso deixar assim? Não. Tá. E agora, 228 também é inteiro. Coloca a vírgula. Vamos lá? 228. Voltando quantas casas? 2. 1, 2. Ó. Na página 232, calcule as divisões abaixo. Coloquei 2 regrinhas aqui. Divisão de decimal por natural. Leia no seu livro. Para dividirmos um número decimal por um número natural diferente de 0, efetuamos a divisão como se ambos fossem naturais. Depois, incluímos no quociente uma vírgula, separando a parte inteira e a parte decimal, de forma que ele fique com o mesmo número de casas decimais do dividendo. Ok? Então, agora, nós temos 6,4 dividido por 2. Nós vamos dividir normalmente. Vamos lá? 6 dividido por 2, 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Subtraindo. 6 menos 6, 0. Desce o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Subtraindo. 0, 0. Agora sim, olha. Depois, incluímos no quociente uma vírgula separando a parte inteira e a parte decimal, de modo ou de forma que ele fique com o mesmo número de casas decimais do dividendo. Quantas casas nós temos depois da vírgula aqui? 1. Vamos da direita para a esquerda. 1. Pronto, efetuamos a divisão. Aqui também, ó, divisão de decimal por um número natural. Vou dividir normalmente, esquece que tem vírgula. Então, que número que eu preciso para dividir por 5? O 15, olha bem. 15 dividido por 5, 3. Por quê? 3 vezes 5, 15, subtraindo. 0, 0. E agora, vamos contar as casas decimais. Quantas? 1. Vamos da direita para a esquerda. 1. O que eu tenho que colocar aqui? 0. Outro, olha só, decimal por inteiro. Vamos dividir normalmente. Então, vamos lá. Eu preciso de quanto? De 72 dividido por 9 dá quanto? 8. Por quê? 8 vezes 9, 72. Ó, 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. Vamos contar as casas decimais? 1, 2. Olha, da direita para a esquerda. 1,
2, 0, vírgula. Também decimal por inteiro. Vamos dividir normalmente. Esquece a vírgula. Vamos lá. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Subtrai. 3 menos 3, 0. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 0, 0. Vamos contar as casas decimais. 1, 2. Vamos da direita para a esquerda. 1, 2. Vou deixar assim? Não, 0, vírgula. Então, aqui nós dividimos o decimal por um número natural. Agora, aqui nós vamos fazer o contrário. Divisão de natural por decimal. Para dividirmos um número natural por um número decimal, devemos igualar as casas decimais do dividendo e do divisor, acrescentando tantos zeros quantos forem necessários. Eliminar a vírgula, resolver a divisão. Não é necessário acrescentar vírgula no quociente. Então, olha só. Se o número é inteiro, a vírgula está aqui. Quantas casas decimais eu tenho? Olha lá, dividendo, divisor. No divisor, 1. Então, eu vou lá e completo. Aqui falou eliminar a vírgula, então a gente corta a vírgula, ó. Corta a vírgula. Então, não vou dividir agora inteiro, vamos lá. 25 dividido por 5 dá 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Subtrai. 0, 0. E agora? Desce o 0. 0 dá para eu dividir por 5? Não. Então, o que eu vou fazer? Coloco 0 no quociente. Pronto. Tá feita a divisão. 32 é um número inteiro, né? Essa daqui nós podemos fazer, olha só. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. 12. Deu quanto? 6 vezes 2, 12. 0, 0. Ok. Pronto. Era inteiro por inteiro. Agora, inteiro por decimal. O que eu faço? Coloco a vírgula. Colocou? Quantas casas? 1, 2. O que eu vou fazer? 1, 2 zeros. E agora? Cortando a vírgula, ó. Cortando a vírgula. Vamos dividir. Quanto que eu preciso? 90 dividido por 18. Vai dar, eu acho que 5. Vamos lá tentar? 5 vezes 8, 40. Guardo 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. Vamos lá, subtraindo. 0, 0. Desce o 0. Não dá para dividir, colocou no quociente. Pronto. A letra H. 18 dividido por 15 centésimos. 18 é inteiro. O que você faz? Vai lá, coloca a vírgula. Quantas casas? 1, 2. 1, 2. O que eu faço agora? Corta a vírgula. 18 dividido por 15, 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 3, 0. Desce o 0. 30 por 15, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Subtraindo. 0, 0. Desce o outro 0. Não dá para dividir. Colocou no quociente. Ok? Eu acho que eu fiz quase que a totalidade. São 2 regras, tá? Observem bem. Calcule as divisões a seguir com a aproximação indicada em cada item. Divisão, olha, de natural por natural, com aproximação no quociente. Olha só, para obtermos um quociente com aproximação de décimos, ou centésimos, ou milésimos, acrescentamos 1, 2 ou 3 casas decimais, respectivamente, no dividendo. Depois, prosseguimos da mesma maneira que na divisão de decimal por natural. Então, olha só, décimos, décimos. Então, o que eu vou fazer? Coloca a vírgula
e acrescenta um zero, porque eu quero com acréscimo de décimos. Acréscimo de centésimos, eu vou acrescentar 2 zeros. Acréscimo de milésimos, eu vou acrescentar 1, 2, 3. Eu fiz muito juntinho. Agora, vamos fazer normalmente. Vamos lá? 16 dividido por 5, 3. Por quê? 3 vezes 5, 15. Subtraindo. 1, 0, desce o 0. 2 vezes 5, 10. Ó, 0, 0, 0. E agora, o que eu faço? Vamos contar as casas decimais. Quantas casas nós temos depois da vírgula? Uma. Então, vamos ver da direita para a esquerda. 3,2. Vamos lá, nós já completamos os centésimos. 25 por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Subtraindo. 1, 0. Desce o 0. Vai dar quanto? 2 vezes 4, 8. Subtraindo. 10 menos 8, 2, 0. Outro. Vai dar quanto? 5 vezes 4, 20. 0, 0, 0. Vamos contar as casas decimais? 1, 2. Vamos no quociente. 1, 2. Ok? Milésimos. Eu vou deixar para vocês 3 casas, combinado? Tá bem fácil, tá? As regrinhas estão aí para ajudá-los. Resolvendo problemas. Olha só, calcule mentalmente. Os pais de Ana Paula, já estou na página 233. Os pais de Ana Paula encomendaram 500 coxinhas para o aniversário da filha. O salão de festa tem 10 mesas e em cada uma delas receberá o mesmo número de salgadinhos. Quantos terá em cada mesa? O que você vai fazer? Nós vamos fazer uma divisão, olha só. Nós temos 500 coxinhas, nós vamos dividir em 10 mesas. Na divisão, o que eu faço? Repete o número está inteiro, ó. Se o número está inteiro, a vírgula está aqui. Vamos lá, vamos repetir o número. Se a vírgula está aqui, eu vou voltar quantas casas? Uma casa. Então, esse zero não tem valor. Então, haverá 50 coxinhas em cada mesa. A resposta é com vocês, combinado? Aqui, Suzana usa 0,5 do metro de tecido para confeccionar um vestido de boneca. Ela comprou uma peça de tecido com 22,5 metros. Quantos vestidos ela pode fazer? Ó, aqui não falou para calcular mentalmente, só o número 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a quantidade de tecido com a quantidade que eu vou usar para confeccionar cada vestido. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal. Podemos cortar a vírgula e dividir normalmente. 22 dividido por 5 dá 4 vezes 5, 20. 2, 0. Desce o 5. 5 vezes 5, 25. 0, 0, 0. Quantos vestidos ela pode fazer? 45 vestidos. Olha a resposta, ok? João pagou R$ 40,50 por 4,5 quilogramas de carne. Qual o preço de 5 quilogramas? Então, o que eu vou fazer? 40,5 vezes 4,5. Vamos contar? Uma casa. Podemos cortar a vírgula. Vamos lá. 40, eu posso dividir por 45? Não, 450, não, vai dar 9. 9 vezes 5, 45, guardo 4, 9 vezes 4, 36, 40. 0, 0, 0. Então, o que eu vou fazer agora?
Então, eu já sei o preço de 1 quilograma, agora eu preciso saber de 5. O que eu vou fazer? 9 vezes 5, 45. Então, o preço de 5 quilogramas é R$ 45. Por favor, coloquem. Olha, criançada, eu desenvolvi com vocês a grande maioria. O segredo para aumentar o número de acertos é a leitura, ok? Obrigada e até a próxima.